Dois tipos de justiça. E.W. Kenyon. Introdução. Eles tinham pescado durante toda a tarde. Amigos íntimos, agora estão sentados diante da fogueira no acampamento. Após instantes de silêncio, o homem disse ao seu pastor: "A vida não tem sido o que sonhei que seria. Nunca alcancei o objetivo que coloquei em meu coração nos dias de juventude. Nunca abri meu coração para ninguém sobre isso, mas hoje vou lhe contar minha história. Sempre fui religioso. Sou professor de escola bíblica e superintendente da escola dominical. Sou educador desde que deixei a faculdade, mas em todos esses anos, secretamente tenho experimentado a irrealidade nos bastidores da minha vida. Deus nunca foi real para mim. Leio os evangelhos, ensino sobre eles, porém em todo o tempo tenho a consciência de que eu não alcancei o alvo. Aquela palestra que você ministrou certa noite revelou o que eu precisava saber. Antigamente, não éramos ensinados sobre a vida eterna. Falava-se se tornar convertido e se unir à igreja. Aprendemos um pouco sobre justificação, mas sempre de um ponto de vista teológico. Não éramos ensinados sobre o aspecto prático dessa verdade em nossa vida. Quando finalmente entendi que alguém pode receber a vida eterna, a própria natureza de Deus, então percebi que o que você tinha falado sobre justiça era real. De repente, como um raio de luz iluminado, tudo, minha teologia e minhas teorias foram dissipadas. Pela primeira vez me vi como realmente sou aos olhos de Deus. Nunca honrei o que Deus havia feito em Cristo. Nunca soube o que Ele havia feito por mim. Eu era uma nova criação. Tinha genuína vida e a natureza de Deus. Mesmo assim, dificilmente ousaria dizer: eu sou a justiça de Deus. Nunca havia confessado isso antes. Nunca ousei nem mesmo pensar que eu seria algo assim, a não ser depois da morte. A consciência de pecado havia me mantido preso por todos esses anos. Sempre que alguém pregava contra o pecado, eu dizia: esse sou eu. Eu conhecia o pecado, havia lutado contra ele, havia sofrido seus efeitos, mas não sabia que quando fui feito uma nova criação, o passado havia findado. Não sabia que se eu cometesse pecado, teria um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Não sabia que quando fui recriado, eu me tornei a justiça de Deus em Cristo. Eu agradeço a você por ter me ajudado a descobrir isso. Título: O homem como ele é. O homem não tem proximidade com Deus. A ideia da condenação deu ao ser humano um complexo de inferioridade que faz dele um covarde. Essa ideia rouba dele a fé em si mesmo, no homem, em Deus e na sua palavra. Essa consciência de pecado nos mantém em prisão. Não temos direito de nos aproximar de Deus. Sabemos que não somos bons o suficiente para orar e ter nossas orações respondidas. Quando oramos, é uma oração de desespero. Isso tem levado o homem a buscar a filosofia, mas essa busca não poderia levá-lo para mais longe de Deus e da religião do que um homem faminto poderia estar da comida. O senso de culpa, inferioridade, fracasso e fraqueza nos faz refletir, e chamamos essa reflexão de filosofia. Por causa disso, Hegel eliminou Deus inteiramente de sua filosofia. Para ele, Deus era uma grande massa mental sem cérebro e sem personalidade. Na sua filosofia,
ele também eliminou Satanás. E se não há Satanás, então não podemos haver pecado. E se não há pecado, não há consciência de pecado. Seria ótimo se fosse verdade, mas é apenas o conhecimento pelos sentidos buscando uma maneira de se libertar. Seguindo essa linha de raciocínio, não haveria céu porque não haveria vida após a morte. O homem vaguearia para fora do corpo, para uma mente universal e por ela seria absorvido. Não haveria ressurreição do corpo nem julgamento. O homem simplesmente se desintegraria e se tornaria uma parte do grande todo. Entretanto, esse é apenas o sonho de um homem que foi incapaz de encontrar Deus com seus sentidos físicos. É possível perceber claramente porque a ciência cristã floresceu a partir da filosofia de Hegel. Se não há Satanás, não há doença ou morte. Contudo, todos morrem. Esse é o conhecimento pelos sentidos procurando a liberdade que somente Deus pode dar ao homem. A verdade é que o homem tem uma consciência de pecado altamente desenvolvida, um complexo de inferioridade de espírito, um senso de indignidade que o domina. Ele é controlado pela dúvida. Tudo o que ele tem é a fé do conhecimento pelos sentidos, que não pode conhecer a Deus nem encontrá-lo. Esse é o homem como ele é.